Vamos lá no artigo novamente. Isso aqui já é uma monografia. Vocês estão vendo aí o artigo, Atividade Física na Infância? Isso? Espera aí. Sim. Pronto. Atividade Física na Infância. Procurem artigos assim, ó. Esse artigo é perfeito, porque ele tem todo o endereço dele, todas as especificações dele, de onde veio, de onde é, qual curso, qual instituto, qual o ano, onde que tem página, porque tem artigo que não tem ano, que não tem página, que não tem de onde veio, então fica mais difícil para citar. Mas dá também para citar, você só cita o link do artigo. Pronto, vamos lá. Fiz a citação, aí eu vou ver o que ele quer, que ele escreve mais aqui. Vamos para a dúvida bem aí logo da Carla. Citação de citação. Carla, é isso bem aqui que você está, por exemplo, isso aqui, você gostou dessa citação, por exemplo, e você quer colocar no seu trabalho, é isso? É sim, professor. Pronto, então tem duas formas. Tem o APUD, né? Porque quem está falando... Marcela, é uma dúvida minha também. Pronto. Vamos ver isso aqui, ó. Essa citação, por exemplo, quem está falando não é o dono do artigo, é o De Rose Júnior. Então, você pode fazer assim, segundo Silva e Locardia, né, que são os autores, APUD De Rose Júnior, 2009, página 19, tem essa forma. APUD é com o D mudo, né? Essa forma é mais difícil. Eu não aconselho muito. Qual a forma melhor? Mais fácil, mais prática? Pego a citação aqui, copio ela, vou lá no meu trabalho, mas tem que saber fazer as coisas, né? É só pegar e colar, não. Vou ensinar aqui. Vou colar ela aqui. Colei. Faço a mesma forma aqui, ó. 4 centímetros. Cá e tal. Diminuo a fonte, que a fonte é menor. Aí eu falo. O autor fala isso, isso e aquilo. Vou botar aqui porque tem que ler primeiro para interpretar. Então, não vou... No caso, professor, eu falo como se eu tivesse lido esse mesmo livro. Exatamente, você lê a citação aqui, ó. Você lê, por exemplo, a construção desse sujeito humano, criança, começa antes mesmo de ela nascer biologicamente. Então, segundo o autor, ele vai falar que a criança, a construção do sujeito humano, ele já nasce, né, começa antes de ele nascer. Então, você vai falando que, entendeu? Como você estivesse, como você fosse ler o livro, como se você estivesse lido o livro. Pronto. Aí, quando for colocar nas referências bibliográficas, Exatamente. Eu procuro essa referência e colo lá na minha Exatamente. referência, né? Isso, De Rose, junho 2009. Vamos lá na referência. Certo. Eu botei aqui porque essa referência eu trabalhei ontem. Vamos lá. Vou lá. Vamos sair aqui. Mostrar aqui passo a passo. De Rose Júnior, né? Vamos lá. De Rose Júnior. Então, eu vou lá nas referências
do artigo, vamos descer até as referências, procurar o De Rose, parece o nome de cantor, mas é um autor aqui do livro. Procura aqui. Aqui, ó. De Rose Júnior de Esporte e Atividade Física na Infância 2009. Até copio aqui, ó. Vou sair aqui novamente. Essa é citação direta, Antônio. Citação direta novamente. Só que é a forma de pegar uma citação dentro do artigo para você utilizar ela também. É errado. Não é? Eu colo aqui, ó. Aí. Vou ler aqui a citação. Pois é, a minha dúvida era essa, professor. Se teria algum problema. Não tem problema. O problema é o seguinte, a maioria dos professores, ele não diz isso. Não indica esse tipo de coisa para o aluno. Mas, como a gente está na correria, isso é uma mão na roda, né? Dá para fazer esse trabalho. Mas, sim, você lê o livro, a citação é de quem? Está lá, De Rose, está aqui nas referências. De Rose. Qual é o livro? Está aqui, ó. Esporte e Atividade Física na Infância e Adolescência. Qual o ano? Está aqui o ano. Você lê o livro? Li. Está aqui, ó. Professor, Oi. no caso aí, cola a referência da referência e coloca lá no parágrafo. Entendi. Eu coloquei as referências nas minhas referências bibliográficas. Ah, tá. Lá no referencial teórico, eu vou colocar o texto. E apenas o último nome O e o último ano, nome. né? Sempre, o autor que você for citar sempre é o último nome. Mas lá na referência você vai colocar o nome completo dele. Agora eu vou colocar a referência das meninas, do pessoal aqui, da Silva e do Lacarde, né? Vamos lá. Ele falou aqui, no caso, citação de citação. Não, citação de citação. Mas tem duas formas, como eu falei, o APUD e essa forma aí, que é mais simples, mais fácil. Renata, você quer falar? Levantou a mão. Vamos lá de novo aqui no artigo. Então, se eu for, por exemplo, eu peguei, naquele primeiro parágrafo, eu peguei, foi a fala desse... Desliguei seu áudio aqui, viu, Sebastião? Eu peguei a fala deles aqui, né? Porque, ó, eu peguei isso aqui, não foi? Coloquei lá. Então, quem disse isso, vocês têm que ter essa percepção. Quem disse isso, ó, que não tem aspas, que não tem nada, quem disse foi o autor do artigo, os autores do artigo. Quando tem uma citação, eles só fizeram uma citação. Quem disse isso foi Galaui e Ozuno. Quem disse isso, tá vendo? Quem disse essa frase, bem que este desenvolvimento começa antes mesmo do nascimento, foi o autor do artigo. Quem disse isso não foi De Rose. Entendeu? Sempre é assim, ó. Quem disse isso foi quem? O pessoal do artigo. E quem disse isso foi De Rose novamente. É outra citação dele. Vocês compreendem isso? Nesse caso, que eu peguei essa parte aqui, quem disse não foi nem De Rose, nem esse outro aqui. Quem disse foi o autor do artigo. Quem são os autores? Vou lá em cima. Foi a Lidiane e o Roberto. Vou pegar o nome deles. Esse aqui dá um trabalhozinho, mas tem que ser assim, porque é um trabalho científico e ele dá trabalho mesmo. Não é fácil, mas ele é necessário. Em toda a graduação, pós-graduação e afins. Vou diretamente para o meu projeto novamente. Vou
colar aqui o nome das pessoas. Diane. Só que é o último nome. Então, não começa com Lidiane, começa com o quê? Silva. Eu boto vírgula, apago o nome aqui, Silva, esse número 1 aqui. Ponto. Ponto e vírgula, né? Quer dizer, esse nome é minúsculo, não é maiúsculo, somente o primeiro nome. Não. Alberto, não é o primeiro nome, tem que colocar o último nome dele, que é Lacórdia, vírgula, apago Lacórdia, boto o ponto aqui, vou colocar minúsculo. Ponto. Tá faltando o que agora? Alguém? Tá faltando o nome do artigo, a data da publicação e onde foi publicado. Como é que eu vou saber o nome do artigo? Vou lá. Não, entendeu? Sempre esse trabalho. Por isso que é bom você ter Quem não tem um computador, faça na mão, né, o jeito, e quem depois passa para alguém digitar, alguma coisa desse tipo. Atividade de física na infância e seus benefícios. Tá, você copia. Vai lá novamente o seu trabalho. A parte da referência é a parte que dá um trabalho, né? Porque você tem que coletar todo tipo de... Pronto. O que mais? Vamos lá. Diga aí, Carlos. Professor, envie esse link no grupo desse artigo. Esse artigo, vai servir para alguns. Eu só coloquei atividade física na infância, né? PDF, mas eu posso É colocar. porque vai me servir. Então, você pede lá que eu até vou colocar logo lá, já. Peraí. Pronto, vamos lá no trabalho novamente. Então, vamos lá. Diga aí, Dalvan. Professor, no caso assim, passou uma moda bem na hora da pergunta. Diga. No caso assim, eu tenho que fazer a citação do artigo, colocar o nome do artigo. Sempre nas referências, né? Sempre tem que colocar o nome do artigo que eu pegar. Nas referências, isso. Não, eu tô falando assim, o nome do artigo, o nome do autor, dos Isso, autores e do artigo. lá na referência. No referencial teórico, você coloca o último nome do autor e o ano, e se por acaso a página. Lá nas referências bibliográficas, que é lá no finalzinho do trabalho, você tem que colocar o nome do autor completo, Se eu tiver, a obra, a faculdade, se tiver, o livro e o ano. Né? se tiver link, joga o link também, né? Se tiver o link, exatamente. Se não tiver o ano, coloca o link para saber de onde veio, entendeu? Então, aqui ele vai dizer que é da revista eletrônica. Aí você copia isso aqui tudo aqui, ó. Está na revista eletrônica, está aqui o site, está o SSN, né, que é do artigo, o curso, e já tem o número da revista, tem o ano de publicação e os meses. Então, você só faz copiar aqui.
Pronto. Então, você cola aqui, ó. Esse título, ele é minúsculo, ele não pode ser maiúsculo. Aí você configura aqui, se só estou fazendo aqui uma explicação básica. Entendeu? Não precisa, já tem tudo aqui, ó. Então, vou botar bonitinho aqui para vocês. Como que ficaria no trabalho, ficaria assim. Tem que citar os dois. Cita os dois, pessoal, tem que citar os dois. Se for três, pessoal, tem que citar os três. Nome já tem completo. Nome dos autores, o nome da obra, a revista onde se encontra. Isso por quê? Porque se alguém quiser, por exemplo, eu gostei da fala do Silva, da Silva e do Lacordia, e eu queria ler o trabalho deles. Onde é que eu encontro fulano, né? Aí está lá nas referências. O livro é Atividade Física na Infância, os benefícios e as implicações. Tem o nome da revista, quem quiser vai atrás. Aí, no caso, se você não colocar, aí o professor ele vai lhe cobrar. Você citou ali Silvia e Locardi. Quem são? Não está lá nas suas referências. Aí você vai ter que correr atrás. Vai colocar. Por isso que toda vez, quando você faz um tipo de citação, quando você lê alguma coisa, anote o nome do livro ou do artigo, anote o nome dos autores, anote de onde veio, tudo. Porque um trabalho científico ele tem que ter o rigor científico, não é de qualquer jeito. Certo? Uma monografia. Às vezes eu gosto de procurar trabalhos de monografia, entendeu? Como é que eu faço? Parecido com a mesma coisa quando você vai procurar do artigo científico. Você copia o seu tema lá no Google e coloca PDF e coloca na frente monografias, ou monografia, e vai aparecer várias monografias. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Pronto, essa monografia eu coloquei, estava pesquisando até ontem sobre a importância da educação física no ensino médio. Aí apareceu esse trabalho aqui da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Então, essa monografia é parecida até com o projeto. A monografia, aí você se acostuma com a estrutura da monografia, que já tem capa, né? Da Camila. Contracapa. Aqui a folha de rosto, tem a folha de avaliação. A monografia de vocês vai ter tudo isso. A dedicatória, quando a monografia a gente dedica a alguém, a família. Os agradecimentos, você agradece a quem te ajudou, tudo mais. A Deus, a sua família, os seus amigos, professores. Isso na monografia. Você coloca uma frase, uma epígrafe, chamada epígrafe, que é uma frase. E você coloca aqui o resumo do seu trabalho. Uma lista de tabelas, caso houver tabelas, então você coloca. O trabalho dela aqui tem 64 páginas. E o sumário. O importante de você procurar um trabalho, por exemplo, mas será que esse trabalho é bom para mim? Como é que eu vou saber? Olhando primeiramente o tema da pessoa, se bate, se tem alguma coisa a ver com o seu, e você vai olhar o sumário da pessoa. Se na hora do referencial teórico, que começa aqui, depois da introdução, você vê se realmente bate com o que você quer falar. Então, ela vai começar falando sobre o ensino médio e o ensino médio do Brasil. Eu disse, opa,
É um contexto histórico. Vocês percebem que a maioria dos trabalhos começa com um contexto histórico? Então, seria interessante vocês começarem no contexto histórico também do tema de cada um. Né? Mas, se não conseguir, professor, eu só fiz um parágrafo. Tudo bem, continue a estudar, porque na monografia, vocês, daqui a um ano, não sei, vocês terão o TCC2. E no TCC2 vai vir, junto com o TCC, vai vir estágio e vai vir o seu relatório de estágio, que vai dar um trabalho a mais. Então, é melhor você continuar estudando a partir de agora, principalmente sobre o tema de vocês, começar a produzir, porque lá no final você vai se aperrear, e não é pouco, não. No finalzinho do curso, aí sim, se vocês estão batendo cabeça com o projeto, imagine um relatório e uma monografia juntos. Entendeu? O professor nem assustou nós agora. Então é bom vocês cuidarem. Ufa, terminei o projeto, professor Marcelo. Graças a Deus, vou pegar agora só no ano que vem. Não pegue não. Se você pegar, a maioria faz isso, que eu conheço aluno, que eu também sou aluno, fui aluno e sou, e você vai se aperrear. Mas se você pegar todo dia, ou uma vez na semana, ler algum artigo sobre o seu projeto, anotar as coisas, em poucos meses você termina o seu trabalho. Entendeu? Então, ele vai falar sobre ensino médio. Então, eu quero pegar alguma coisa sobre isso aqui. Vamos lá fazer uma citação indireta. Então, ele está lá na página 14, por exemplo. Aí, vamos lá descer, passa a introdução. Está vendo que a introdução dele tem os objetivos, ó. Depois vocês vão preencher tudo isso na introdução de vocês, mais futuramente. Tem um problema da pesquisa, tá vendo? Problema, tema, problema, objetivo geral, objetivo específico. No caso dela, tem as questões norteadoras que vão dar o norte da pesquisa, através de pergunta, porque ele parece um problema também. Tudo isso aqui ela vai responder. Então, o trabalho dela aqui é bem feito. Então, ensino médio, tá aqui, ó. Então, eu quero fazer um trabalho do jeito dela, do ensino médio do Brasil. Como é que eu faço, professor? Vamos lá. Eu vou pegar esse parágrafo aqui, mas eu quero fazer uma citação indireta, com as minhas palavras. Como é que eu faço? Leio. Então, o certo é você ler o parágrafo. Li o parágrafo. Atualmente, LDB e tal. Não entendi? Leia novamente. Pronto, entendi esse parágrafo. Então, eu vou lá, no meu trabalho. Uma dica que vocês, sempre que for ler um parágrafo, sempre que vocês começarem a ler, façam tipo um resumo de cada parágrafo que você leu. O resumo é copiar e colar do jeito que está aqui? Não, muita gente confunde resumo. O resumo é você ler e escrever o que entendeu, com as suas palavras. Isso é resumo. Não é como antigamente no ensino médio, que a gente pegava parte do texto e dizia que é um resumo, mas não é. Isso é plágio. Pronto. Então, eu li esse parágrafo e entendi. Então, vou lá. Como é o nome da autora? É Camila Silveira José. Vamos lá no trabalho. No meu trabalho aqui, no meu referencial teórico, isso já é outro tipo de citação. Então, eu posso iniciar assim, ó, segundo... Meu Deus. Segundo Camila, Eu coloco Camila? Não. Não, coloque José lá, sei o que, José. Isso, José. Último nome, José. Isso parece nome de homem, mas é o nome dela, então tem que colocar. José, o ano, aí você coloca o ano. Deixa eu ver lá qual é o ano, é 2011. 2011. Não precisa colocar página. Quando é com suas palavras, você só coloca o ano. Então, segundo José,
O ensino médio, isso aqui é o trabalho dela. O ensino médio é isso, isso e aquilo, etc e tal. Você tem que falar com as suas palavras. Por isso que eu estou botando um ponto aqui, porque eu não li o parágrafo todo, então eu só vou entender se eu ler. E ponto. Tem essa maneira. Isso é uma citação direta. É a maneira que a maioria dos professores gostam que os alunos façam, porque o professor vê que o aluno leu o trabalho e está colocando com as suas palavras. Tem essa forma, iniciando com o nome do autor, ou então você inicia o parágrafo. O ensino médio, estou dando um exemplo, cada um tem o seu tema. O ensino médio é isso, isso e aquilo. Termino aqui, aí eu coloco José, 2011. Pronto. Aí, citação. Direta ou indireta? Citação indireta, porque eu não tem ano e nem página. Professor, não estou conseguindo acompanhar porque está travando muito. Estou gravando, viu? Vai cair novamente e eu vou chamar mais uma vez vocês lá para a gente abrir para dúvidas.